do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos irmãos. Continuamos nesta exposição, neste resumo da questão 46 da Suma Teológica, da terceira parte, onde trata precisamente da paixão em geral. Depois de ter visto a necessidade, se era necessário ou não, este sofrimento de Cristo, depois de ter visto ontem também a extensão destes sofrimentos e a intensidade das dores de Cristo, agora São Tomás vai perguntar-se se esta dor foi realmente em toda a alma de Cristo. E São Tomás vai dizer que sim. Sim, porque a alma está toda inteira no nosso corpo, toda inteira em cada uma das nossas partes do corpo. Então, falando em geral, sim, esta dor de Cristo foi mesmo na sua alma. Só que depois, se considerarmos as potências, as nossas faculdades, temos de dizer que o sofrimento de Cristo foi precisamente nas suas potências inferiores, as que estão em contacto com as coisas temporais. E estas é que foram afetadas pelo sofrimento. Enquanto que a sua faculdade superior, a sua razão, não sofreu, porque o seu objeto era diretamente Deus, Nosso Senhor. E Deus é causa de alegria e não de dor. É o mistério em Cristo. É Deus e homem. Não é viador como todos nós. Nós estamos em caminho para o céu. Ele já contemplava o Pai e o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que estava na terra, sem ser viador, já possuía a glória do céu. Permitia que a sua parte inferior do corpo padecesse pela paixão, mas ao mesmo tempo a sua razão, a sua inteligência, a sua parte superior da alma estava contemplando o Pai e o Espírito Santo. Fruía totalmente o gozo da bem-aventurança. Para nós não deixa de ser misterioso. É como estas montanhas, em que num tempo de um dia de muita chuva, a montanha parece coberta. É passar por acima de certa altura e então aparece o sol. É o que acontecia na alma de Nosso Senhor. Cristo depois, vai afirmar São Tomás, sofreu no tempo conveniente. Isto é, a providência de Deus preparou de alguma maneira todas as condições para que, com suavidade, convenientemente, fosse preparada esta paixão de Nosso Senhor. E, em particular, tempo conveniente, Cristo quis sofrer jovem, na sua juventude, homem adulto, realmente, diríamos, na sua perfeição. E porquê? Porque na sua juventude. Porque não mais jovem, mais, diríamos, adolescente, ou porque não mais já na idade propriamente mais do que adulta. E vai dizer, primeiro, para nos demonstrar melhor o seu amor, dando a vida por nós quando a tinha no seu estado mais perfeito. É como quem renuncia, precisamente, aos bens deste mundo e entra na vida religiosa. Entra aos 60, 70 anos, onde está a piada. É quando se entra jovem, oferece a Deus, consagra a Deus, corpo e alma desde a juventude. Segundo, o Senhor quis morrer jovem porque não convinha que nele se manifestasse nenhuma decadência física, como nem qualquer doença, no sentido em que o corpo, como o tempo, vai perdendo as suas faculdades. E Deus não quis chegar a um estado em que, pela própria idade, passa a um estado menos perfeito. Terceiro, a fim de que, morrendo e ressurgindo em idade jovem, mostrasse de antemão em si a qualidade futura dos ressurrectos. São Tomás vai afirmar que todos nós, quando ressuscitarmos, vamos fazê-lo na idade perfeita, aos 33 anos. Os que ainda não alcançaram a idade vão recuperar essa idade, os que já ultrapassam esta vão voltar para trás. A idade perfeita dos ressuscitados vai ser, provavelmente, precisamente, a este estado no qual se encontrava Nosso Senhor. Por isso diz o apóstolo São Paulo aos Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a estado de varão perfeito, segundo a medida da idade completa de Cristo. Tempo conveniente, na idade conveniente, também no lugar conveniente, e neste caso, a cidade de Jerusalém. Por que Jerusalém? Primeiro, porque Jerusalém foi o lugar escolhido por Deus para aí se lhe oferecerem os sacrifícios. Sacrifícios esses que, sendo figurados, sendo uma figura, uma sombra, representavam a paixão de Cristo, que é o verdadeiro sacrifício, segundo o apóstolo. Entregou-se a si mesmo como ofrenda e hóstia em odor de suavidade.
Por isso diz Beda que, aproximando-se a hora da paixão, o Senhor quis aproximar-se do lugar dela, isto é, de Jerusalém. Uns dias antes quis ir para Jerusalém, onde chegou 5 dias antes da Páscoa. Assim como o Cordeiro Pascal era conduzido ao lugar da imolação 5 dias antes da Páscoa, isto é, na 10ª lua, segundo o preceito da lei. O Senhor, novo Cordeiro, que vai a Jerusalém antes do tempo do sacrifício, como preparação. Segundo Jerusalém, porque a virtude da sua paixão devia difundir-se a todo o mundo. Por isso quis sofrer no meio da terra habitável, isto é, em Jerusalém. Considera São Tomás que o centro da terra está em Jerusalém. Daí então que o facto de estar no meio vai estender melhor depois os efeitos sobre os redimidos. Donde o dizer da Escritura, cita o Salmo 73, mas o Deus, Rei nosso antes dos séculos, obrou a salvação no meio da terra. Isto é, Jerusalém considerada como um umbigo da terra. Terceiro, porque isto era conveniente sobremaneira a sua humildade. Morrer em Jerusalém era bom para a sua humildade, pois assim como elegeu o mais infamante dos gêneros de morte, como ontem vimos, assim também a humildade lhe convinha não recusar sofrer a confusão num lugar tão célebre. Por isso diz São Leão Papa, quem assumirá a forma de servo, escolheu Belém para a sua natividade e Jerusalém para a paixão. Quarto, porque Jerusalém, para mostrar que a iniquidade cometida com a sua morte foi oriunda dos chefes do povo. Não veio dos romanos, veio precisamente dos escribas e fariseus, dos principais dos sacerdotes. Por isso quis sofrer em Jerusalém, onde moravam os príncipes. Daí o dizer da Escritura, ligaram-se nesta cidade contra o teu santo filho Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como os gentios e como os povos de Israel. O livro dos Atos dos Apóstolos. Tal tempo e lugar conveniente. São Tomás vai descer a estes detalhes, estes pormenores de porquê Jerusalém e não outro lugar. Depois, ainda mais, não só sofreu em Jerusalém, mas quis sofrer fora da cidade, fora da porta de Jerusalém, no exterior. Porquê? Primeiro, para que a realidade correspondesse ao figurado, pois o vitelo e o bode, oferecidos em soleníssimo sacrifício para a expiação de toda a multidão, o dia grande de expiação de Israel, eram queimados fora dos arraiais. Por isso diz o apóstolo São Paulo aos Hebreus, os corpos daqueles animais, cujo sangue é metido pelo pontífice no santuário para a expiação do pecado, são queimados fora dos arraiais. Pelo que também Jesus, para que santificasse ao povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Segundo, para que assim nos ensinasse, pelo seu exemplo, a nos apartar da vida do mundo. Fugir do mundo, inimigo da nossa alma. Por isso acrescenta São Paulo aos Hebreus, saiamos, pois, a ela fora dos arraiais, levando sobre nós o seu opróbrio. Terceiro, como diz o Crisóstomo, o Senhor não quis sofrer debaixo de um teto, nem num templo judaico, a fim de que os judeus não nos privassem do sacrifício da salvação e não pensássemos que só por esse povo fosse ele oferecido. Por isso Cristo sofreu fora da cidade e fora dos muros, para sabermos que esse sacrifício foi oferecido por todos, por ser a oblação de toda a terra e a purificação de todos, judeus e gentis. Curioso, não deixa de ser curioso ver estes detalhes, não é? Depois, São Tomás vai perguntar-se por que é que Cristo morreu crucificado entre dois ladrões. Por quê? Então, diz aqui, temos de considerar por uma parte a intenção dos judeus, por outra parte a intenção do próprio Deus. Se considerarmos a intenção dos judeus, crucificarão aos lados de Cristo dois ladrões, como adverte o Crisóstomo, para que ele participasse da ignomínia deles. Era a intenção dos judeus. Junto com dois ladrões, este homem não pode ser o Filho de Deus. Contudo,
o que acontece àqueles, aos ladrões, ninguém se refere. Agora, ninguém pensa nos ladrões. Ao passo que a cruz de Cristo é honrada em toda parte. Os reis, depondo os seus diademas, assumem a cruz. No meio das púrpuras, dos diademas, das armas, da mesa sagrada, em toda a parte do mundo, a cruz resplandece. Se consideramos agora a ordenação de Deus, Cristo foi crucificado entre dois ladrões, porque, segundo diz São Jerônimo, assim como Cristo foi feito na cruz maldição por nós, assim foi crucificado como criminoso entre criminosos para a salvação de todos. É mais uma humilhação. Passou por criminoso por causa dos nossos crimes. Primeiro motivo, da parte de Deus. Segundo, como diz São Leão Papa, 2 ladrões foram crucificados, um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Cristo, a fim de que nesse espetáculo mesmo do patíbulo se espelhasse aquela separação que ele próprio há de fazer quando vier a julgar os homens. E Santo Agostinho diz: se bem refletires, verás que essa cruz foi um tribunal. O juiz está posto no meio. O que acreditou foi salvo. O outro que insultou foi condenado. Por onde se vê o que Cristo fará um dia, dos vivos e dos mortos, colocando aqueles à sua direita e os outros à sua esquerda. Terceiro motivo, desta vez segundo Santo Hilário, porque os 2 ladrões crucificados um à direita, o outro à esquerda, mostram que toda a diversidade do gênero humano é chamada a participar do mistério da paixão de Cristo. Mas como a divisão entre fiéis e infiéis é correspondente aos lados direito e esquerdo, um dos 2, o colocado à direita, foi salvo pela justificação da fé. Quarto, porque entre 2 ladrões, como diz Beda, os ladrões crucificados como o Senhor simbolizam aqueles que, sob a fé e a confissão de Cristo, sofrem a agonia do martírio ou vivem sob as regras de uma disciplina mais austera. E os que trabalham para a glória eterna são figurados pelo ladrão da direita, ao passo que os de olhos postos na glória humana imitam os atos do ladrão da esquerda. Tal como dizer, mostra então a conveniência de ser crucificado entre 2 ladrões, assim como Cristo não estava obrigado a morrer, mas sofreu a morte voluntariamente para vencê-la como o seu poder, assim também não mereceu ser crucificado como os ladrões, mas quis ser confundido com homens iníquos a fim de destruir a iniquidade como a sua virtude. Donde o dizer do Crisóstomo que converter o ladrão na cruz e introduzi-lo no paraíso, o facto de ter convertido o ladrão nesta situação e introduzi-lo no paraíso não foi menos que fender rochedos. Mais fácil quebrar uma pedra do que convertir o bom ladrão. Na última pergunta desta questão 46, vai perguntar-se se a paixão deve ser atribuída à sua divindade. Foi Deus que padeceu na cruz? E é evidente que a divindade, sendo impassível, Cristo sofreu em razão da sua natureza humana e não da sua natureza divina. Então vai explicar. Como dissemos, a união entre a natureza divina e a humana realizou-se na pessoa, na hipóstase, no suposto, no sujeito, permanecendo, porém, a distinção das naturezas, de modo que a mesma a pessoa e o sujeito desta natureza divina e da humana salva, contudo, a propriedade de uma e de outra natureza. Continuam a ser diferentes, natureza humana e natureza divina. Por isso, como dissemos, ao suposto da natureza divina foi atribuído à paixão, não em razão da natureza divina, enquanto Deus não pode morrer, não pode sofrer, que é impassível, mas em razão da natureza humana. Por isso diz a epístola de São Cirilo: quem não confessar que o Verbo de Deus sofreu na sua carne e foi na sua carne crucificado, seja anátema. Logo, a paixão de Cristo deve ser atribuída ao suposto, ao sujeito da natureza divina, em razão da natureza passível assumida e não em razão da natureza divina impassível. Quem sofre, a natureza humana. Mas como o sujeito desta natureza é Deus, podemos dizer que Deus sofreu na cruz. Daí também que o Concílio de Éfeso afirmou que os judeus não deixarão de cometer um deicídio.
pois não crucificarão um puro homem e atentarão contra o próprio Deus. Então, para acabar estas, digamos, reflexões sobre a paixão de Nosso Senhor, já vemos esta visão tão completa, tão extensiva, do que supôs a consideração da paixão de Nosso Senhor em geral. Depois, São Tomás vai tratar outros aspectos em outras 6 questões da Suma Teológica. Mas isto deu para 3 sermões. Ver como este santo domina não só a teologia, domina a Sagrada Escritura, o testemunho dos padres da Igreja, com que facilidade vê esta paixão realizada, anunciada nessa Escritura e comentada pelos padres da Igreja, o qual mostra realmente a importância destes dias que vamos celebrar agora, a paixão de Nosso Senhor, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vai morrer pelos nossos pecados. Daí, e acabo com isso, esta passagem de Santo Alfonso Maria de Ligório, sempre com mais unção, com mais piedade. Já não é o tratado de teologia, é o texto dirigido diretamente às almas que rezam a partir destas palavras. Ah, meu Deus, vejo-me circuncidado de todas as partes pelas finezas do vosso amor. Eu também vos amo, e se eu vos amo, sei que também vós me amais. E quem poderá privar-me de vosso amor? Só o pecado. Mas deste monstro do inferno, vós, pela vossa misericórdia, me haveis de livrar. Prefiro todos os males, a morte mais cruel, mesmo a destruição de meu ser, a ofender-vos com um pecado mortal. Vós, porém, já conheceis minhas quedas passadas, conheceis minha fraqueza. Ajudai-me, meu Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Não desprezeis, citando o Salmo 137, não desprezeis a obra das vossas mãos. Só a obra das vossas mãos, vós me criastes, não me desprezeis. Se por minhas culpas mereço ser abandonado, mereço não menos que tenhais misericórdia de mim, por amor de Jesus Cristo, que vos sacrificou a sua vida por minha salvação. Eu vos ofereço os seus merecimentos, que são todos meus, e por eles eu vos peço e espero de vós a santa perseverança como uma boa morte, e entretanto, a graça de viver o resto da minha vida todo consagrado à vossa glória. Basta quanto vos ofendi, eu me arrependo de todo o coração e quero amar-vos quanto posso. Não quero mais resistir ao vosso amor. Entrego-me inteiramente a vós. Dai-me a vossa graça e o vosso amor e fazei de mim o que quiserdes. Meu Deus, eu vos amo e quero e peço-vos sempre o vosso amor. Atendei-me pelos merecimentos de Jesus Cristo. Maria, minha mãe, rogai a Deus por mim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.